Voltamos aqui para a segunda parte da nossa conversa com o querido André dos Santos. Bem-vinda, Lívia. Prazer. Com o Dr. dos Santos. Aqui, vamos lá, convidá-lo mais uma vez. Cadê você? Está aqui. Aqui estou outra vez. Estamos de novo. Então, vamos responder o Estevão. Como é que foi essa transição entre piano e a regência? E aí aproveito, te pergunto se é que existe, uma pergunta meio burra, meio imbecil até, qual a diferença para você, o que, que você prefere, enfim. Como eu disse antes, Paulo, eu comecei com a regência, digamos, regência coral, Coral. quando eu era bem jovem. Uhum. Quando eu assumi um coro, formei um coro, eu tinha 17 anos, mas eu já tinha tido umas experiências antes dos 17. E aí eu fiquei um bom tempo assim. Depois eu comecei o meu trabalho de pianista, fui para a Escola da Ópera de Paris e eu me influenciei bastante por uma coisa que Janine me disse em Paris, que foi assim: você todo bom coach de ópera chega um momento que ele vira maestro. Ele falou assim: o mundo está em falta de coaches que sejam coaches. Ela ficava meio brava com isso. E aí eu falei, olha, eu acho que ela tem razão e eu vou ficar, eu vou ser só coach. É, e aí, mas eu tinha aula de regência lá, inclusive em Paris, lá na escola. E aí tinha recebido nessa época um convite para reger uma ópera que foi Barbieri. E eu falei, não, eu não vou, nunca regi assim na minha vida, eu vou começar agora a reger Barbeiro de Sevilha. Eu falei, não estou pronto para fazer isso. Mas, de repente, eu comecei a deixar de ter medo de fazer isso, de assumir, porque eu via que eu conseguia. Quando eu ganhei um concurso de coach na Áustria, em Viena, em 2005, um dos jurados me perguntou: você rege? Você é maestro? Aí eu falei: não. Ele falou assim: você não pensa em reger? Eu já regia, ou seja, já tinha aulas e tudo mais, já regia ensaios e algumas coisas. Mas eu fiquei nesse negócio de que não, eu tenho que ser coach e só isso. E aí eu falei para ele: não, não rejo. Eu posso ter até perdido um trabalho com isso, mas eu resolvi dizer assim, não. Então, eu acho que eu demorei mais tempo de ter esse contato da regência, principalmente a regência de ópera, com Por orquestra, causa de Janine. por causa de Janine. Eita, ferro. Mas eu acho que tudo foi o seu processo. Hoje, olhando para trás, se não fosse pela minha carreira de coach, eu não teria trabalhado no mundo inteiro, praticamente, como eu trabalhei. Não teria trabalhado em outros grandes teatros, Teatro Regio de Torino, Teatro de Los Angeles, Ópera de Los Angeles, e um monte de lugar que eu trabalhei, se não fosse pelo meu trabalho de coach. Então, eu tenho que agradecer, de certa forma, porque até para a ópera, isso me serve muito. Quanto mais experiência eu tenho como coach, mais colunas, mais sustentação eu acho que eu vou ter como regente de ópera. Então, eu não tomo isso como uma coisa ruim, Não, uma claro. coisa... Comecei mais tarde do que o que deveria começar, talvez, mas a vida foi assim e eu aceito de braços abertos e estou feliz com o que eu sou agora. Muito bom. A Gisele
pergunta para você. Oi, André, tudo bem? Como você vê o preparo no Brasil dos pianistas que trabalham com cantores? Eu acho, Gisele, eu não posso responder de uma forma geral, porque eu não conheço todos os profissionais que preparam os pianistas no Brasil. Eu conheço Só um alguns. parêntese. Lá em cima, na primeira parte, tinha uma pergunta referente a isso também, a se existia algum curso de preparação, etc. Fecha parêntese. Formalmente, eu acredito que não. Eu não vi se a Gisele que é de Brasília, porque às vezes ele deixa de rodar aqui. Só Gisele Gisele é Pires? pianista, mas Não, não então é sei. Gisele. Tudo bom, Gisele? E eu não sei se você dá aula para, eu acredito que sim, para pianistas acompanhadores. Tem algumas pessoas que também dão aula. Eu não sei se dentro de um curso formal de pianista acompanhador. Não sei se existe um curso superior no Brasil de pianista acompanhador. Voltando só para explicar por que eu não sei, eu, bom, passei 15 anos da minha vida fora daqui. Quando eu voltei numa atividade fechada, de certa forma, porque tinha muito trabalho no teatro. Então, nunca estive muito em contato, durante muito tempo, com as outras instituições, por causa do fluxo de trabalho que eu tinha dentro do teatro. É por isso que eu não sei lhe dizer. Agora, eu sei que tem profissionais independentes que eles fazem a pedido, se chega um pianista interessado nisso, e eu também já dei umas aulas assim para algumas pessoas. Não sei se o Ramon Teobaldo está aqui, mas eu também dei uma assistência para ele ingressar na audição que ele passou na ópera de Roma, eu acho, alguma coisa assim. Mas eu acho que tem muita gente, o Balesteiro, tem a Gisele, tem outras pessoas que com certeza fazem um trabalho de formação, não sei se nível superior de universidade, né? Sim, De sim. grau de universidade. Mas tem muita gente que pode fazer isso. Não sei se o Rafael, o Andrade se faz também, Acho que o Rafa mas também faz, acho que sim. Acho que o Fábio também, o Bezutti, quando está por aqui, também sempre em aulas particulares, mas assim, um curso, a Natália, que está aqui com a gente, também Natália Cato, eu não sei se faz esse trabalho aqui quando vem, enfim. Mas acho que é uma área que necessita muito. A gente sempre precisa ainda mais com a experiência que você tem, né, esse suporte para quem suporta os cantores, né, para quem prepara os cantores, né, que sim. não é qualquer coisa, né. Eu sei que em cursos individuais, de festival, de algumas coisas assim, sim, normalmente tem. E às vezes eu dou aula disso em cursos. Aqui no Brasil, acho que não, nunca dei aula disso especificamente. Eu tinha os pianistas da Academia de Ópera, que sim, eu trabalhava com eles, então eu posso dizer que ali era um curso que eu me concentrava em fazer o trabalho de, de coach com os pianistas. Mas, com certeza tem. Eu é que sou incompetente nesse momento para poder dar essa informação. E me fala uma coisa, André, tem uma coisa da regência que me encanta e às vezes também me deixa muito chateado, né? O que é? Quando vou falar de gesto, né? Quando o gestual de um maestro não condiz com a música que está acontecendo. Isso acontece muito, acredito que em qualquer lugar, né? Não é um privilégio nosso aqui. E queria que você, se achar isso uma coisa legal, que você fale sobre isso um pouco. Como é que, porque eu lembro muito da plasticidade do seu gesto. Né? Eu lembro muito que quando a gente fez o Hoffman, a orquestra estava no palco, a gente estava na frente da orquestra com o fosso um pouco mais baixo, a cena rolava ali, e eu não te via, mas eu te percebia
e entendia, às vezes, o momento da música, às vezes não ouvia alguma coisa, mas eu entendia o momento da música, entendia até mesmo um fraseado por sua causa, Ah, né? obrigado. Como também, muitas vezes, por exemplo, assisti, não digo, não preciso citar nomes, mas assisti, por exemplo, um Requiem de Verdi, que, que é uma música estupenda, uma coisa assim, transcendente, né? E eu não conseguia olhar para o maestro porque o gesto do maestro me tirava, me levava para assim, me deixava em outro estado que não o sugerido pela música do Verdi. Eu não sei Hum. dizer, a ponto de eu não saber dizer como foi. Como foi a apresentação? Porque eu não conseguia prestar atenção na música porque o gesto era completamente contrário àquilo. Queria que você falasse um pouco disso. Como é que é essa sua experiência com o gesto? Deixa eu ver a melhor forma de falar isso, Paulo. É, eu acho que o gesto ele tem que ser em prol da música, não tem outra explicação. Eu não posso começar a espanar poeira ali na frente da orquestra só porque a orquestra está saindo do ritmo. Eu tenho que encontrar uma maneira de fazer com que meu gesto seja natural e, ao mesmo tempo, saber resolver os problemas que vão acontecer no momento. Ah, o regente, ele é responsável também pela a qualidade do som que sai do cantor. Então, não é só reger a orquestra, mas quando você faz um certo tipo de gesto que ele deixa o cantor nervoso, ele deixa o cantor perdido, irritado, alguma coisa, isso vai passar para a voz dele. Então, você vai perder o legato, você vai perder a beleza da frase. Então, você tem que deixar, tentar, nem sempre vai ser possível. Você sabe bem que na ópera é a aventura de que tudo pode acontecer em qualquer momento. Mas a gente tenta fazer com que o cantor se sinta à vontade para cantar, porque todos os problemas de como a gente vai fazer uma frase, de quando a gente vai ralentar, de vai ser lento, vai ser rápido, isso normalmente a gente conserta ou entra em acordo durante os ensaios anteriores. Então, não é no momento do concerto que você tem que usar da sua autoridade para alguma coisa desse tipo. Isso já foi uma coisa acordada antes. Então, você tem que fazer com que você tem que sugerir mais do que impor alguma coisa ao cantor para que ele se sinta livre para coordenar todo o seu corpo e transformar isso em um som que a gente quer. Não é sempre possível, porque às vezes acontecem coisas na orquestra que você tem que consertar. E, naturalmente, o seu gesto pode chegar a passar de uma forma para o cantor diferente. E ele tomar aquela informação como alguma coisa dura. Mas, eu acho que, no geral, você tem que conduzir tudo. E depois, também os ensaios da orquestra. Você ensaia muito a orquestra para não precisar mais prestar tanta atenção na orquestra. Quando você vai para um contato com o cantor, já no palco, a orquestra vai meio que sozinho. Então, você está em contato direto com o cantor. Você não está ali regendo a orquestra. Você está fazendo a ponte entre o cantor e a orquestra. Acho que para falar de uma forma assim, sem apontar dedos, de uma forma mais completa, eu acho que seria isso, Paulo. Não sei se eu respondi exatamente sua pergunta, mas eu Foi, acho eu que acho que bacana. Gostei da sua resposta. Eu estava falando de um outro aspecto, do aspecto do gesto fazer parte da música para o público, entende? E sim, não, não dessa relação com os instrumentistas. Óbvio que uma coisa está ligada à outra, né? Mas, sim. sei lá,
chamaria, sei lá, sei lá, da liturgia do gesto, entende? De acordo com o que você está fazendo ali, né? O gesto que você vai fazer, se você faz com verdade, com propriedade, isso vai passar para o público. Ele não precisa nem ver a sua mão, mas de ver como o seu corpo ele se movimenta com relação ao que você está fazendo, isso já passa. Não precisa nem ter cantor, pode ser só regente e orquestra. Tem gente que opta por movimentos mais exagerados, tem gente com movimentos super econômicos. Isso depende da necessidade de cada pessoa. Se a E de cada informação ela orquestra passa, também, né? de cada É orquestra, claro. se ela passa uma informação verdadeira, então não tem por que você limitar o gesto a isso ou aquilo. Eu me lembro, na época, como malheiro, que comecei como assistente do maestro, aí eu perguntava umas coisas assim, como que, o seu som tem, o seu gesto é próprio seu e que o som tem, a orquestra tem um som próprio que é de malheiro. E aí foi a primeira pessoa que me disse assim, mas você também tem um som que é próprio seu. E já dá para perceber o som que é de André. E aquilo eu fiquei assim, assustado. Eu falei, não, será que eu já tenho isso, um som que é meu? Como eu digo, um abado que tem um som de abado. Mas a gente tem que reconhecer que sim. Depende das condições que a gente tem, né? De trabalho, da orquestra que a gente tem na frente. Nem sempre a gente pode se sentir livre completamente. É Mas quando a gente se interessante. sente livre, Continua, desculpa. quando a gente se sente livre, a gente se conecta. E aí sai o eu. Sim, E aí vai no gesto, ou vai na voz, ou vai no próprio instrumento. sim. Quando você tem a condição boa de trabalhar em uma conexão com as pessoas com quem você está trabalhando. Exatamente. E é curioso você falar, né, de ter mencionado o gesto, né, o Luiz ter falado do gesto, já se ouve o seu som, e quer dizer, uma coisa que não depende apenas das orientações que o maestro passa para a orquestra, mas o gesto realmente também influencia a sonoridade que vem dali. Sim. Que bacana, não E, pensei nisso. e é uma coisa que a gente também, Paulo, vai aprendendo muito com cada vez que você vai fazendo, você vai tendo experiência. Até com orquestras diferentes, com reações diferentes das pessoas, você vai aprendendo muito. Então, o seu gesto ele vai ser igual, porque é seu, com uma orquestra ou com outra, mas ao mesmo tempo ele vai ser diferente, porque o que sai de você é diferente. Então, às vezes, você vai se mexer muito mais para reger uma orquestra, ou porque você está muito feliz e seu corpo precisa dessa vibração, ou ao contrário, porque você está muito tenso e que você precisa meio que segurar as rédeas de uma orquestra. E tudo pode acontecer, são casos. A gente não pode dar uma regra. O fantástico da música é que não existem muitas regras. Tem regra demais, mas na prática tem coisas que não existem regras. É Tudo verdade. acontece. E já aconteceu com você de um cantor parar em cena e não conseguir cantar, ou errar completamente? Já aconteceu alguma coisa assim? É, Um cantor ou um instrumentista, enfim. aconteceram duas situações que eu me lembre agora. Uma, depois os que me conhecem mais aqui, Pedro Maluco, podem me falar de outras coisas. Sim, Jéssica, já aconteceu de algum cantor não entrar na hora. Isso é uma das Nossa, meus casos. aconteceu comigo já, Jéssica. Aconteceu. Só acontece com quem faz, né, André? Por exemplo, eu estava regendo uns contos de Hoffmann, e foi um dos contos de Hoffmann que eu regi, porque eu não sei porque foi uma das óperas que eu mais regi, que não foi com você, e que o cantor, espetacular, o cantor, só que é um papel dificilíssimo, todo tenor sabe o quão difícil é o papel do Hoffmann. E não sei em qual récita que eu estava regendo,
ele foi ficando sem voz, e sem voz, e sem voz, porque já estava meio que sem voz no início da resta, e foi forçando, forçando para segurar, mas ele não parou de cantar. E tinha momentos em que a voz dele falhou completamente, ou seja, ele não conseguia cantar, e fazia uma coisa assim de dar pena. Mas ele foi super corajoso, porque ele não tinha um cover, né, nesse dia, e ele seguiu até o final. E merece todos os meus aplausos, porque é super difícil para um cantor fazer isso. Outro caso, por exemplo, respondendo um pouco o que perguntou a Jéssica, que por acaso eu vi aqui a pergunta, teve também uma produção do The Turn of the Screw, a Volta do Volta do Parafuso. parafuso. Isso. Que eu estava regendo a ópera de cor. Eu gosto de reger de cor, quando eu consigo memorizar e quando posso. E aí lá para uma terceira récita, talvez, uma cena de um conjunto bem complicado. A pessoa não entrou. E ela precisava daquela entrada para poder puxar a entrada da outra, e da outra, e da outra, e da outra. E aí, eu sem a partitura na frente, e eu não me esperava, porque nunca tinha acontecido esse erro. Nesse momento, eu estava meio que distraído com relação a esse tipo de erro. E ainda mais a entrada era da coxia, não era nem entrada no palco, se pudesse dar entrada, né? E o cantor não entrou. E aí ficou aquele momento e aquele segundo que parece que dura 5 minutos, onde você diz: o que é que eu faço? Eu paro a orquestra, e aí depois como é que eu vou dizer para eles? Pega do compasso tal, se eu não estou com minha partitura aqui. Sorte é que eu tive uma das cantoras que estava com tudo muito bem na cabeça dela, e na hora que ela ia entrar, ela deu um grito assim, a frase dela, e ela conseguiu colocar tudo no lugar. E foi minha sorte, porque senão eu não saberia como resolver isso. Foram 2 situações assim que me aconteceram. Não me lembro assim de outras agora, mas com certeza deve ter acontecido algo semelhante. O que é muito interessante você falar, porque lá no início você tinha mencionado que você, quando entrou, bom, você quando vai tocar ou quando você vai reger, você sabe tudo. Né? Você sabe todas as vozes, você sabe todas as vozes da orquestra, você sabe tudo. Né? E muitas vezes os cantores esquecem que eles têm que saber isso também. Né? Tem muita gente que entra na ópera sabendo a sua parte e não tem a menor ideia do que rola sequer com o acompanhamento do piano. Sim. Né? Sim. Muito menos com outras vozes e menos ainda com vozes da orquestra. Né? Sim. O cantor, ele é indispensável que ele saiba o que está acontecendo. Inclusive, porque tudo tem a ver com a cor da sua voz, se a gente pode falar assim de cor, né? Sim. Tinha um maestro inglês que disse assim: esse negócio de cor, eu não sou pintor para falar de cor, mas eu acho que não tem muito outro vocabulário para a gente poder falar sobre isso. Mas tudo tem relação da textura da orquestra, do que a gente tem que fazer, das pausas da orquestra, da respiração, o timbre de cada instrumento que vai entrar. Isso tem uma relação com a sua maneira de falar o texto. Então, se você não está consciente disso, é um trabalhão. Ou seja, eu falava sempre para os meninos na academia, eu falo, vocês estudem muito, porque senão vocês vão começar a gastar dinheiro por nada. Vocês gastam muito dinheiro por coisas que você não deveria gastar dinheiro. Vocês não deveriam estar gastando dinheiro, centenas de reais, para poder pagar uma pessoa para dizer: você está errando essa nota. Ou seja, você tem que estudar o negócio direito, tem que saber. Não precisa uma pessoa para vir lhe corrigir que você está fazendo uma cocheia e não uma semicocheia, e você trocou uma sílaba. O seu estudo tem que começar correto.
tem que começar firme, desde o primeiro contato com a partitura. Então, esse tipo de estudo também é o estudo da orquestra, da textura. Você não tem que ter um grande conhecimento, mas você tem que olhar para uma partitura de orquestra e sentir mais ou menos qual é a textura que tem ali no momento que você canta. Mesmo porque isso altera completamente a sua afinação. Né? Sim, Você com pode estar com uma certeza. nota afinada, mas os seus harmônicos não estão afinados porque você não está em comunhão com um determinado instrumento. Né? Sim, Falando de sim. cores. Né? Pois é. Eu me lembrei de um caso, eu vi uma risada de Jéssica, não sei nem se ela está falando disso, mas me lembrei de um outro caso do que eu estava falando. Esse foi engraçadíssimo, aproveitar que está Raquel, Paulinho, Albert e um Tem monte um de bando de gente gente aqui. aqui. Uma vez a gente foi para Campos do Jordão para fazer Albert Herring, de Britain, e que foi uma produção bem legal que a gente fez no Teatro São Pedro, na época da academia, com os alunos da academia. E aí teve um caso em Campos do Jordão e um dos meninos, ele engasgou no texto e não conseguia descobrir e parou de cantar. Só que era uma parte que dependia, ele cantava numa pausa e a orquestra atacava depois. E aí, de repente, naquela pausa não veio nada. E aí eu fiquei assim, com a batuta na mão e falei, vou, não vou, vou, não vou. São aqueles segundos de terror que a gente tem, sem saber o que faz. E depois a gente deu entrada outra vez e ele repetiu o texto que era de antes, e aí pronto, você fala, já foi, entrega para Deus e o que acontecer, acontecerá. Aconteceu comigo em Manaus, isso. Foi Otelo de Rossini. Eu estava muito doente no Otelo de Rossini. E você conhece muito bem a pessoa, do maestro Marcelo de Jesus, e as cadências que ele cria, né? E o Marcelo me encheu de cadência. Né? Dó, 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 si, dó, né? E tal, e eu doente. Sem cover, né? E tinha uma hora que tinha que fazer lá um malabarismo todo vindo de um dó e acabar o negócio. Eu não consegui fazer o dó, eu não consegui fazer a cadência e parei de cantar e fiquei olhando para a cara dele como quem diz, você não vai entrar. E ele me olhando com aquela cara, tá faltando alguma coisa, não, Paulo? Acontece, acontece. Né? Sim. Mas Já é até dramático, aconteceu. isso é dramático. É uma coisa assim. Tanto regendo quanto tocando, acompanhando em algum concerto, em alguma Hum. coisa. De repente você sentir que a voz não está boa e você deixa de fazer uma coisa que você estava fazendo sempre. E você fica por um segundo assim meio perdido com, com o que fazer. Mas faz parte da Mas faz adrenalina. parte, né? Faz parte da arte, né? Se for para tudo ser como combinado, grava e pronto. Né? Sim. Nossa, André, Pois é. tem tanta coisa para perguntar para você, mas eu já estou te explorando tanto aqui. Esse papo é tão bom. Né? Espero ter a oportunidade da gente fazer de novo e seguir essa conversa. Vamos. E quero agradecer você não apenas pela sua generosidade de estar aqui, e pela generosidade que você é como pessoa, como artista, de doar tanto de si, todo esse seu conhecimento para tanta gente, na verdade para todos os que trabalham com você, porque você é assim, né? E obrigado pela presença de todo mundo aqui, para as pessoas que estavam, as pessoas que vão assistir depois, obrigado por estarem junto da gente, né? Obrigado. Eu é que agradeço, Paulo. Agradeço muito o convite. Foi bem interessante, bem divertida a conversa. E queria agradecer a todos os queridos também que estão aqui assistindo. Não posso falar de todos, mas Malu, Gugel, Malu, Raquel, Albert, Vitor, Lívia Sabag, estava Estevão, O Jorge Jéssica, Tacla estava aqui também. Jorge Tacla, Teve aqui André, o Ricardo Pezzato, o Vitor Mascarenhas, a Luísa Willert, que falou um monte de... Vitor e Luísa falaram tantas coisas bonitas de você que eu não li. Mário Enfim, Oliveira, Mário Lívia Neto. Oliveira. O Mário Oliveira fez uma Outro pergunta lá em abraço para cima. Malu Gugel. Você fez uma pergunta lá em cima da outra vez que eu perdi. Desculpa. E eu achei interessante, mas agora esqueci. Se você conseguir digitar correndo,
Enquanto o André continua mandando beijo. Ah, manda um beijo para mim, Silvia Neves, Belo Horizonte. Silvia Neves, Ah, beijo! Ela está presente em todas as lives que eu não é? faço. Sim, querida. Querido, muito obrigado. Um beijo para Obrigado a você. você. Espero que a gente possa em breve voltar a fazer música juntos e Com certeza. sair dessa onda. Sim. Um beijão. Obrigado a todos pela Muito presença. grande. Obrigado a todos vocês. Tchau, Paulo. Tchau, querido.